Glória a Deus, se não fosse essa graça, aqui não estaríamos. Louvamos a Deus por essa maravilhosa graça. Davi, consciente dessa graça, meus irmãos, ele faz a seguinte oração a Deus: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O que Davi entende é que para andar na verdade de Deus, segundo a vontade de Deus, ele precisa primeiro conhecer. Então ele precisa que Deus o ensine, e é Deus que pode ensiná-lo. Então, para andar, ele precisa aprender, mas isso não é suficiente. É necessário que Deus disponha, que Deus incline o coração dele para só temer o nome do Senhor. E eu creio que essa é a tua vontade também nessa noite. Você quer andar nos caminhos do Senhor. E Ele precisa dispor o seu coração para isso. E Ele vai falar ao seu coração através da palavra exposta nessa noite. Então vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir da parte dEle, segundo a sua vontade, que é a melhor para nós. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Coloque o seu coração diante do Senhor. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Davi quer apenas ter Deus como Senhor na sua vida. Não sei como você chegou, mas coloque o seu coração diante do Pai. Peça para Ele acalmá-lo nessa hora, preparando para aquilo que o Pai vai falar ao seu coração. Santo Espírito, ensina-nos nessa noite o caminho do Senhor. Fala ao nosso coração. Só o Senhor pode abrir o nosso entendimento para compreendermos e vivermos a partir das verdades espirituais presentes naquilo que o Senhor traz ao nosso coração por Tua palavra. Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito Santo, nós te pedimos. Usa-me por Tua graça. Usa-me para a Tua glória. Reconheço minhas limitações e não conseguirei pregar a palavra, expor a palavra, se o Senhor não falar através de mim. E eu coloco diante do Senhor, Pai, a minha vida, pedindo que aquilo que o Senhor preparou para nós, nós recebamos. Porque queremos engrandecer o Teu nome, queremos temer somente o Teu nome. E queremos andar na Tua verdade. Então nos ensina, nos dê forças e capacitação para andarmos segundo a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Respondendo à pergunta dos discípulos que queriam saber sobre quando seria o fim dos tempos, quando que seria a consumação dos séculos, quando que esse lado de cá da eternidade acabaria, iniciaria-se um novo tempo, ou seja, a volta do próprio Senhor Jesus. Jesus assim diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, verso 12. Capítulo 24 de Mateus trata das últimas dores, ou do princípio das dores, da volta do nosso Senhor Jesus. Essa palavra alcança todos nós.
nos últimos dias, o amor se esfriará de muitos, de quase todos, a expressão de Mateus. Até mesmo na igreja do Senhor, muitos têm experimentado esse enfraquecimento do amor. Nós vamos perdendo esse ardor em amar o outro. Até mesmo os nossos irmãos, nós vamos deixando enfraquecer o amor. Quando a maldade vai tomando espaço, o amor vai sendo expulso do coração. E é interessante lembrarmos que Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos por causa do amor. Pastor Eugene Peterson afirma que as duas realidades mais difíceis da vida são o amor e Deus. Para ele, os problemas da vida, cada um de nós, tem a sua origem no fracasso no entendimento de como se relacionar com Deus e como amar, como lidar ou expressar amor. Se quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, temos que aprender a amar de maneira correta. Mas, se quisermos amar de maneira correta, temos que nos relacionar com Deus da maneira correta. Deus e amor não podem ser separados, porque Deus é amor. João, o discípulo amado de Jesus, se sentia tão amado que ele mesmo se chama de discípulo amado, escreve 3 cartas, onde ele orienta a igreja acerca desses 2 temas. O nosso relacionamento com Deus, um Deus de amor. Na primeira carta, eu quero convidar você para abrir no capítulo 4, nós vamos encontrar, então, o seu ensino para nós, como igreja, sobre Jesus como uma expressão máxima do amor de Deus em direção ao ser humano. Então precisamos nos voltar para a palavra. Se queremos resgatar, ou como cantamos aqui, voltar ao início de tudo, resgatar esse primeiro amor, esse amor ardente por Deus e pelos nossos irmãos e pelas pessoas como um todo, nós precisamos nos voltar para a palavra, a Escritura Sagrada, que revela Deus e o seu amor. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Eu vou fazer a leitura. Peço que você acompanhe com atenção. Se a sua versão for diferente, só ouça. Se for a mesma, a revista é atualizada, então você pode acompanhar. 1 João 4, a partir do verso 7, assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo
mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Permaneça a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos caminhar em alguns versículos desse texto. Comecemos pensando aqui, queridos, sobre quem é Deus, descrito nesse texto. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o convite e a ordem de Deus ao amor. Nesse texto eu quero destacar o convite e a ordem de Deus ao amor. Então, como é que Deus é apresentado aqui? Recentemente, nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, e os pastores, ao expor esse texto, estavam trazendo para nós o seguinte entendimento. O conjunto de crença que nós temos determina como nós vivemos. E nós podemos pensar da mesma forma em relação a Deus. O conhecimento que temos de Deus, quem é Deus para nós, vai determinar, vai definir como será o nosso relacionamento com Ele e tudo mais na nossa vida. Então nós precisamos responder, quem é Deus para mim? Para muitos, Deus é o Criador soberano do universo, que governa todas as coisas, como um juiz que está de olho se está errando e pronto a punir quem erra. Para outros, Deus é um narcisista, que quer que aqueles a quem Ele criou vivam para Ele, para adorá-lo, para glorificá-lo. Quem é Deus para você? Isso é importantíssimo para a sua existência. Como é que João apresenta, nessa porção bíblica, Deus para nós? Primeiro, Deus é amor. Verso 8 e o verso 16 dizem para nós que Deus é amor. Se Deus é amor, sua essência é amar. Mas o texto bíblico diz para nós também que Deus é Pai. Veja, o verso 9, 10, 14 e 15 fala que Ele enviou o seu Filho. Verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho. Então esse Deus é amor e esse Deus é Pai. Amor é usado por João, a palavra grega, agape ou ágape, para caracterizar aquele que se preocupa de tal maneira com o seu filho, a ponto de sacrificar-se, de auto-sacrificar-se. É a autodoação. Se Deus, que é amor, tem a essência amar, Deus, que é Pai, tem na sua essência gerar vida, gerar filhos. Então, Deus, apresentado por João, é um pai que ama o filho e que vai gerar outros filhos por causa do amor que ele quer que seja expandido. Respondendo, então, à essência, à sua essência, Deus ama pecadores e age enviando o seu filho a esse mundo para tornar esses pecadores seus filhos, que vão desfrutar desse amor perfeito. O mesmo João escreveu no Evangelho, capítulo 1, verso 12, o seguinte, que todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. E um pouquinho para frente, nesse mesmo Evangelho, ele registra Jesus orando ao Pai, no capítulo 17, o verso 24, e ali Jesus diz que o Pai o ama desde antes da fundação do mundo. E essa informação é importantíssima para nós, porque o Deus revelado por João,
e agora revelado por Jesus Cristo em João 17, 24, é um pai porque ama. Ama porque é um pai. E ele ama Jesus desde antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus ser Criador, Todo-Poderoso, Rei soberano do universo, antes de Deus criar todas as coisas, antes de governar o mundo, Deus é um pai que ama o seu filho, perfeita e eternamente. E esse amor é tamanho que não pode ficar restrito, ele expande, alcançando outros que se tornarão filhos, para desfrutar desse mesmo amor. Então, Deus é amor derramado sobre a sua criação e, em especial, aos seus filhos e filhas. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano tem características, qualidades do próprio Deus. No meu e no seu DNA existe a ordem de amar. Eu e você fomos feitos para amar, porque somos imagem e semelhança de um Deus que ama, que na sua essência é amor. Então eu e você fomos criados para amar. Certa vez perguntaram a Jesus sobre qual seria o grande mandamento de Deus para os homens, para que esses homens pudessem obter vida eterna, uma vida abundante, viver conforme Deus projetou. E a resposta de Jesus foi: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que a verdadeira vida consiste em desfrutar de harmonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, num relacionamento de amor e que envolve aqueles que também foram alcançados por esse amor de Deus. E se a essência de Deus é amar, e amar tem que ser em direção ao outro, eu e você também temos isso em nós, essa marca. Veja o verso 7 do texto. O que é que João diz para nós? Que o amor procede de Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama verdadeiramente é quem conhece a Deus, quem nasceu de Deus. Mas e por que nós não amamos a Deus? Por que o ser humano não quer amar a Deus? O que deu errado? A história você sabe e eu quero apenas te lembrar. Por causa da escolha errada dos nossos pais, Adão e Eva. Eles foram amados pelo Pai, convidados para desfrutar do amor do Pai e viver em perfeita harmonia desse amor. No entanto, eles tinham liberdade, e na liberdade que Deus lhes concedeu, eles escolheram não amar a Deus sobre todas as coisas, mas a si mesmos. E o desejo por ser como Deus falou mais alto do que o desejo de ser amado e desfrutar do amor de Deus. E por isso, eles, então, abandonam esse viver amoroso com Deus. O pecado invade o coração. E em vez de correr para Deus porque nós amamos, nós corremos de Deus porque amamos outras coisas. E esse é o nosso problema. Fomos criados para amar e vamos amar. Se não amarmos a Deus, vamos amar outras coisas. Vamos amar a nós mesmos, vamos amar o conhecimento, vamos amar o sexo, vamos amar dinheiro, vamos amar status, o que você pensar. Então, por causa do pecado, nós amamos na direção errada, como que se o nosso GPS tivesse perdido a conexão com o satélite sublime e agora a gente não sabe o caminho. E esse é o meu e o seu problema. Mas, e aí? Ficamos nessa situação? Não, aí é que nós entramos no texto para olhar com muito carinho, que é um convite de Deus a entregar-se ao amor dele. Deus não permitiria que isso continuasse desse jeito, por causa do amor. Então veja, o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, verso 7. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como que o amor de Deus se manifesta a nós? Deus envia o seu Filho, seu único Filho, para que nós vivamos por meio dele. Como é que isso é possível? Verso 10.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus vem e paga pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você sejamos perdoados. Só conhece Deus, só é possível conhecer Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não há outra maneira de se conhecer Deus e o seu amor, porque só Jesus é a fonte de vida. E o texto no verso 10 diz: Ele morreu em nosso lugar. Olha agora o verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Salvação. Confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus vem habitar em você pelo Espírito Santo. Então você agora é habitado por quem? Se Deus é amor, você é habitado por amor. E é por isso que você vai ser alguém capacitado para amar. Vejam o verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O que salva, portanto, não é o meu amor a Deus, é o amor de Deus por mim. E depois que eu sou salvo, então eu tenho condições de amar ao Senhor. Há um convite claro nesses versos de Deus para que nós o amemos. Aqueles que estão distantes, perdidos e separados, ao encontrarem-se com Cristo e perceberem, ouvirem acerca desse amor maravilhoso, então se entregarão. Pelágio, teólogo do século IV, ensinava que o ser humano foi criado por Deus para fazer coisas certas, como Deus ordenara. E como ele estava fazendo errado, para corrigir o problema, ele tinha que voltar a fazer as coisas certas. E aí ele poderia ter acesso a Deus. Agostinho se levanta frontalmente contra isso. E Agostinho defende o seguinte: o ser humano foi criado para desfrutar de Deus, desfrutar do amor de Deus, ter comunhão com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A satisfação plena no relacionamento de comunhão com Deus mediante o seu amor. É para isso que o ser humano é criado. Então fomos criados para desfrutar desse amor, criados para amar por causa do amor. Então a questão essencial não é que nos comportamos mal, é que amamos mal. Nós não amamos de forma correta, sem Deus, sem Cristo. Porque se Ele é amor, e no verso 16 diz que se nós permanecermos em Deus, Ele permanece em nós, e Ele é amor, então nós só vamos conseguir amar verdadeiramente se Deus habitar em nós. E aí fica aquela pergunta no ar: e se eu não consigo amar, tem alguma coisa errada? Deus não está em mim? Eu não conheço Deus verdadeiramente? Mas perceba que em 2 momentos ele diz que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O amor precisa ser crescente na minha e na sua vida. Queridos, o coração do ser humano, sede das emoções, da vontade, ele precisa ser conduzido de volta a Deus, que é amor. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Jesus é o Filho amado do Pai, o que veio para salvar o ser humano da condenação eterna, de um amor mal direcionado. Nos livrar de nós mesmos, de um amor muitas vezes centrado em nós mesmos. Então o homem precisa ser livre disso. E como é isso? É preciso entregar a vida a Cristo. É preciso, conforme o verso de número 15, confessar Jesus como Filho de Deus, como meu Senhor e Salvador. E olhando para esse texto, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para dar vida eterna. Olhando para esse texto, nós podemos acrescentar algo mais profundo nisso.
Jesus veio para que conheçamos o amor do Pai por seus filhos. E assim, esse mesmo amor do Pai por seu Filho Jesus Cristo, alcançar eu e você novos filhos. Participar da comunhão eterna com o Pai, com o Filho e Espírito Santo num amor perfeito. Isso que Jesus veio fazer. O amor do Pai, tão grande por Jesus, transbordou. Deus ama tanto o seu Filho Jesus que deseja partilhar esse amor com todos os que vão crer. Então, o convite para mim e para você é entregar-se inteiramente a esse amor. Isso começa em receber salvação. Entregar a vida para que Deus conduza a vida e eu não mais conduza a minha vida, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Continua desfrutando dessa íntima comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se você prestou atenção, o texto fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. O verso 13 fala que nós conhecemos e permanecemos no amor de Deus porque Ele nos deu do seu Espírito, é o Espírito que habita. Desfrutar dessa contínua comunhão com Deus, porque permanece em nós o seu amor. Isso vai nos levar a desfrutar de segurança, não teremos medo no dia do juízo. Veja o verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, na volta de Cristo, quando então Ele vai separar aqueles que estarão com Ele pela eternidade, desfrutando de amor e harmonia perfeita, e aqueles que vão experimentar a eternidade no inferno. Quem experimenta o amor de Deus e se entrega a esse amor, não tem medo do dia do juízo, porque está garantido a uma eternidade com o Pai. Então, o convite é, entregue-se a esse amor. Isso não é fácil. Talvez seja fácil, num primeiro momento, no que diz respeito à salvação. Mas uma vida contínua nesse amor é difícil, porque confronta o nosso amor a tantas outras coisas que nós precisamos abandonar, para que ele seja o único e sublime amor. E eu sei que nessa hora o Espírito Santo está trazendo para você lembrança de muita coisa que às vezes você ama mais do que Deus. Então o convite é se entregar totalmente e verdadeiramente a esse amor. Mas existe uma ordem nesse texto também. Verso 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros. A ordem é para a gente amar o outro. Note, por ser amado, eu posso amar. João sabe disso. Amados, amemos uns aos outros. Você é amado por Deus, então ame o outro. O amor de Deus está em você. Então transborde esse amor na direção do outro. Verso 11. Amados, de novo, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Pense um pouquinho nesse tal maneira. Você não queria saber de Deus, você estava caminhando a passos largos para o inferno, quando de repente você se encontra diante desse amor, em algum momento da sua vida, através da palavra pregada, lida, mas Deus se revelou a você, revelou o seu amor, e aí você reconhece o quão pecador e miserável você é, e quão maravilhoso é o amor desse Deus, e você se entrega a esse amor. É isso que João está falando. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. As pessoas vão ver Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus será revelado através do amor que eu e você dedicamos, expressamos ao outro. Verso de número 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Meus irmãos, a consciência do amor de Deus, a entrega a esse amor maravilhoso de Deus, nos constrange a amar o outro, porque o outro é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu que tenho essa imagem e semelhança de Deus, que fui criado para amar como o meu Pai que me ama, só tem um significado de existência se eu refletir amor com Deus e para com o outro. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer.
nos dá condições de viver a partir dessa realidade. A ordem, então, aqui no texto, para a gente amar o outro, é ser instrumento transbordador do amor que nós recebemos do Pai. Por isso que tudo começa em conhecer o amor do Pai, em conhecer quem Deus é. Antes de Deus ser criador, Ele é um Pai de amor. Ele é amor. Então o nosso relacionamento começa com esse Deus como de um filho diante do Pai. E um Pai que ama, um Pai perfeito. Então Deus amou, vou repetir isso para você, Deus amou tanto o seu Filho Jesus Cristo, que esse amor extravasou, transbordou e me alcançou. E agora eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo os meus irmãos, amo o outro como a mim mesmo, num transbordamento desse amor que me alcançou. Esse amor tem que ser extravasado. Amém. É por isso que Jesus é enviado pelo Pai. Ele veio para ser reflexo, expressão desse amor e nos incluir. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu e você amamos multiplicando esse amor de Deus para que Ele seja conhecido. Amar o outro é uma tarefa não apenas emocional, psicológica, mas ela é espiritual, diz respeito ao testemunho claro de quem Deus é e do amor de Deus, pela ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Esse é o amor que Deus nos dá. Verso 19. Vamos ler juntos? Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como que Deus iria exigir de mim e de você amar o outro se Ele não tivesse dado desse amor? Se eu não tivesse experimentado desse amor? Como eu poderia amar o inimigo se eu não tivesse sido amado por aquele que era meu inimigo? Deus. Romanos 5:1 diz que não há mais condenação, não há mais. Não estamos mais em guerra com Deus. Porque toda a ira dele foi depositada em Jesus, que morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Então, eu fui amado pelo meu inimigo. É por isso que agora eu posso amar o meu inimigo. Não é uma tarefa fácil, eu tenho consciência disso, porque experimento isso. Mas, o verso 13 diz que o Espírito Santo habita em mim e em você. E o Espírito Santo que aplica esse amor em mim e em você, é o mesmo que me capacita, e capacita você para refletir e expressar esse amor. Então, tudo começa em a minha consciência e o meu coração cheio do amor de Deus por mim. Nós precisamos amar o outro, diz o texto, é uma ordem para mim e para você. Então, como é que nós amamos isso de forma prática? Nós amamos compreendendo os pecados do outro. E sendo alguém que, por amar, vai lá e conversa, e chama a atenção e exorta em amor, como, por exemplo, Gálatas 6:1 diz para a gente. Eu quero ler esse texto. Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ele termina dizendo, olha, cuidado, porque você também é frágil, você também é pecador e você também pode precisar de uma exortação com brandura. Nós amamos quando nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Nós amamos na busca de reconciliação. Nós amamos quando, mesmo com diferenças, nós caminhamos em respeito, em amor. Nós amamos quando temos uma atenção cuidadosa pelos pobres. Nós amamos quando estamos preocupados e agimos para levar o Evangelho aos perdidos. Nós amamos quando acolhemos, vamos atrás daqueles que estão à margem da sociedade, porque são diferentes. E é esse amor que vai constranger, que vai transformar.
Para amar o inimigo, eu preciso desse amor de Deus. Eu concluo, meus irmãos, chamando sua atenção para o fato de que muitos conhecem a Deus, mas não um Deus revelado na Bíblia. E aqui João revela para nós um Deus que é um Pai amoroso e que, por amar tanto o seu Filho, Jesus Cristo, quis transbordar esse amor. E esse amor, então, extravasando, chega até mim e a você, e a todos aqueles a quem Deus escolheu salvar, que vão participar desse amor e que se tornarão, como eu e você, instrumentos para transbordar esse amor. E no fim de tudo, Deus será conhecido e glorificado em todo o tempo. Então nós estamos diante de um Pai amoroso que ama o pecador e age para resgatá-lo e transformá-lo em filho. Glória a Deus. Essa é a minha e a sua experiência. Eu espero que assim seja. O que demonstra que alguém realmente ama a Deus é o amor concreto ao próximo. Porque João é muito claro. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque como é que ele vai amar o irmão a quem ele vê? Como é que ele pode dizer que ama o irmão a quem ele vê, mas não ama a Deus? Deus é amor. Há um convite para mim, para você, entregar esse amor sublime, perfeito, de um Deus que ama desde antes da eternidade o seu Filho. E por causa disso, o amor nos alcança. Mas há uma ordem para mim e para você. Amarmos uns aos outros. E diante disso, eu e você nos sentimos completamente incapacitados, a não ser que estejamos unidos a Jesus, que ama o Pai de forma perfeita, desde a eternidade. O amor do Pai pelo Filho levou o Filho a amar o Pai. Paulo escreve sobre isso porque o amor de Deus nos constrange. Então, o amor tem essa força de que quando ele me cerca, ele me aperta, e a minha resposta é amar de volta. Então, Deus ama tanto Jesus, que a resposta de Jesus é amar perfeitamente o Pai e obedecer o Pai, vindo a este mundo e morrendo por pecadores. E agora, o amor de Jesus, demonstrado por esses pecadores que foram resgatados, é tão grande que esses que foram resgatados amam Jesus de todo o coração. Essa é a verdade para mim e para você. Deus ordena que nós amemos, mas primeiro Ele nos dá condições disso. Primeiro Ele nos ama e nos dá seu Filho e o seu Espírito Santo, para que assim vivamos. Eu tenho desafios aqui para vocês que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus é o seu Deus. Ele é o seu Pai amoroso. Você já se entregou a esse amor. E você desfruta desse amor e você quer viver. Primeiro, conscientes do amor de um Pai perfeito que governa a criação como um Pai amoroso, nós podemos descansar na sua providência. Nós descansamos na providência de um Deus soberano que é um Pai criador, amoroso, sustentador de todas as coisas. Então, um pai sabe exatamente o que o filho precisa. E Deus vai dar para mim e para você o que é melhor. Como um pai sabe quando precisa corrigir o filho. E ó que nós estamos olhando agora, você deve estar pensando no seu pai, ou em você como pai. Mas o texto está falando para a gente de um pai perfeito. Então nós podemos descansar na providência desse Pai perfeito. Segundo, Deus Pai não é chamado de Pai fundamentado nos pais terrenos. Deus Pai é chamado de Pai por causa do amor ao seu Filho Jesus. Então, eu e você não podemos ter um olhar para Deus como uma versão melhorada do meu Pai da terra. Não. Deus é Pai por causa do amor ao seu Filho, por amar eternamente e perfeitamente o seu Filho. Assim, nós não podemos transferir as falhas do nosso Pai da terra para Deus. Eu não posso olhar para Deus e não querer me relacionar com Ele, me entregar ao amor dEle por mim, porque eu estou tendo como foco, ou padrão, ou modelo, o meu Pai da terra, que é imperfeito.
mas orar ao Deus Pai perfeito para fazer com que o meu Pai da terra seja um reflexo dele. Terceiro, a certeza do amor de Deus por mim retira o medo da punição eterna. Então não preciso ter medo de morrer. A morte é passar daqui para estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo já sem pecado. Se eu tenho certeza do amor de Deus, Pai amoroso por mim, então eu não preciso temer. Eu não tenho medo mais. Quarto, em João 13, o texto que eu li, que Jesus diz que os seus discípulos serão conhecidos no mundo como discípulos de Jesus por causa do amor, chama a nossa atenção para o fato de que não vamos ser conhecidos pelo nosso conhecimento. Vamos ser conhecidos pelo amor expresso. Mas é o conhecimento de Deus que me leva ao amor. Por isso que é tão fácil a gente buscar muito mais conhecimento do que expressar amor. Só que o conhecimento de Deus vai me levar a amar, a não ser que eu coloque o meu amor no conhecimento, em si mesmo. Nós vamos ser conhecidos não pelo que nós conhecemos. Não é porque nós usamos a cabeça, é porque usamos o coração, é pelo amor que temos. Queridos, somos mentirosos e hipócritas quando nós dizemos que amamos a Deus, vimos ao culto, adoramos a Deus, declaramos o nosso amor a Ele, mas não temos capacidade de amar um irmão. É o Espírito Santo que está falando para a gente na palavra registrada. E, na verdade, se você olhar para o verso 20, comigo, queria que você olhasse, a situação é muito pior. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A conclusão deve ser óbvia. Se eu não amo meu irmão, é porque de fato eu não conheço Deus. Porque quem conhece Deus e permanece em Deus, vai amar o irmão. É o que o texto está dizendo. Por isso que ele fecha no verso 21. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Sem conhecer a Deus, sem se entregar a Deus, ao amor de Deus, não há salvação e não há possibilidade de amar o outro. Então, se eu não estou amando o outro, eu preciso fazer essa pergunta. Eu de fato amo a Deus sobre todas as coisas e me entreguei a Ele? Ou eu sou apenas um religioso, caminhando na fé, confiado naquilo que eu posso fazer para ser aceito por Deus? E não um filho que se entrega ao amor do Pai para ser transformado pelo Pai e totalmente descansado e confiado no amor do Pai. Temos um convite, nos entregarmos verdadeira e inteiramente a esse amor, para que esse amor nos transforme e aí a gente consiga obedecer à ordem de amar o outro. Amar o outro. João não trata aqui, mas ele apresenta no Evangelho. Depois que Jesus fala desse supremo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, depois Jesus vai aprofundar e vai dizer para os discípulos, queridos, ameis uns aos outros como eu vos amei. O modelo para eu amar o outro é o amor que eu recebi de Deus. E eu posso amar porque eu sou amado pelo Pai. Então eu tenho esse amor dentro de mim que não fica contido, ele extravasa para a glória do Senhor. Vamos orar? Quero pedir que você dedique um tempo para colocar o seu coração diante do Senhor. Deus é amor e é por isso que nós o adoramos, por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o ouvimos, e é por isso que nós saímos daqui para testemunhar desse amor. Mas nós precisamos lutar com o amor no nosso coração na direção errada de tantas outras coisas.
coisas que nos roubam de desfrutar profundamente do amor do Pai. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou ouvindo essa mensagem, e ainda não experimentou esse amor do Pai. Mas hoje o seu coração está ardendo, e você tem sido tomado por uma compreensão desse amor de um Deus, Criador de todas as coisas, mas que é um Pai amoroso, e que quer convidar você para desfrutar desse amor junto com o Filho e com o Espírito Santo. Então nessa hora você se reconhece tão pecador, tão sujo, impossibilitado disso. É nessa hora que você é convidado a entregar a vida a Cristo. A dizer: Jesus, eu me arrependo da minha vida de pecado e eu quero desfrutar desse amor, eu quero viver segundo a verdade desse amor. Então você precisa apenas confessar Jesus como seu Senhor. Dizer que você se arrepende dos seus pecados. Pedir para Ele tomar conta da sua vida e controlar a sua vida. E uma vez fazendo isso, você pode procurar qualquer um de nós nessa igreja para conversar e a gente vai orar juntos. E a gente vai te ajudar a conhecer mais desse Deus maravilhoso, do seu grande amor. Pai, nós queremos te agradecer por esse imenso, insondável, excelso amor. A nossa cabecinha é ilimitada, a nossa mente não consegue abranger e compreender todas as implicações de uma verdade como essa. Eu peço que o Senhor nos leve, cada um de nós, para casa e nos incomode para voltarmos para esse texto e lermos e deixarmos essas verdades irem tomando forma em nosso coração, mente, todo o nosso ser, para a gente entender essa verdade maravilhosa de um Pai que ama tanto o seu Filho Jesus, que age para expandir esse amor e alcançar outros que serão transformados em seus filhos. E que ao desfrutarem desse amor, sendo cheios desse amor, também transbordarão para que o Senhor seja conhecido por outros que também irão amá-lo. E é por isso que nós aqui estamos, para levar esse amor por todo o mundo, para que o Senhor receba glória, louvor por todo o mundo. Ah, Deus, ensina-nos a descansar e a desfrutar desse amor maravilhoso do Senhor, porque isso nos transformará e nos levará a amar o outro. E nós precisamos ser corrigidos naquilo que estamos pecando contra o Senhor, naquilo que estamos amando distante. Traga-nos de volta para Ti, Pai, para que esse amor do Senhor invada o nosso coração e nos leve a amar o outro. Queremos amar o outro de forma concreta e verdadeira. E isso nós te pedimos, porque nós não damos conta. Por isso nós buscamos e pedimos ao Espírito Santo, dá-nos condições. Nós queremos desfrutar desse amor e transbordar desse amor. Com os nossos irmãos aqui, com aqueles que nós não conhecemos, com aqueles que nós vamos nos encontrar pela rua, pelos marginalizados, pelos pobres, pelos abandonados, por todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor nos levar, nós queremos transbordar desse amor. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.